para a gente continuar com o nosso compromisso aqui com a pontualidade com todo mundo, porque a gente sabe que não só a agenda do Guilherme, que é o nosso convidado hoje, mas de todos vocês é uma agenda bem puxada, com várias reuniões. Então, a gente quer aproveitar ao máximo esse tempo que a gente vai ter com todos vocês aqui, e em especial com o Guilherme, trazendo um pouco da experiência dele, da equipe de liderança. Hoje o foco vai ser conflito produtivo. Então, a gente vai aprofundar bastante o segundo comportamento da pirâmide, onde vai ser legal porque quando a gente fez um bate-papo com o Guilherme para fazer o alinhamento, a gente também não só quer escutar a vivência dele, os exemplos dele, a experiência dele, mas também a gente quer interagir mais com vocês. Então, provavelmente as perguntas a gente vai abrir em alguns momentos diferentes da live hoje, não apenas nos últimos 10, 15 minutos, para que vocês possam interagir cada vez mais com o Guilherme, com a gente, fazendo as perguntas e também recebendo o retorno, que eu acho que é fundamental para a participação de vocês. Então, seja bem-vindo, Guilherme, uma honra ter você com a gente aqui. Você está no controle do teu microfone aí como co-host, então quando você precisar mutar ou desmutar, fique à vontade, mas é um prazer ter você com a gente aqui, Gui. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, espero que seja produtivo, né? Um tema bem interessante que a gente discutiu muito aí nos últimos tempos e tão necessário agora, em especial nesse momento que a gente vive, né? Verdade. Legal. Obrigado, Guilherme. Penélope? Olá, boa tarde a todos. Muito feliz de estar com vocês novamente. Esse tema de conflito produtivo, muito importante, como o Eduardo e o Guilherme citaram aí. Vamos definir já ou você tem umas outras notícias antes? Eu tenho algumas notícias antes, eu queria só colocar o pessoal, todo mundo na mesma página, para vocês entenderem até os motivos que o Guilherme está com a gente aqui. A Malve, nos últimos 12 meses, nos últimos anos, vem fazendo um trabalho muito intenso com toda a sua liderança, e aí quando eu falo toda a sua liderança, a gente fala diretores, gestores, gerentes, coordenadores, hoje até os supervisores e os líderes de produção estão recebendo os inputs da metodologia do Lencioni. Então, só para contextualizar, eu, a Renata, a Penélope, nos últimos 12 meses, a gente tem feito um trabalho bem intenso, então, com a diretoria, com os gerentes, gestores e os coordenadores, e os supervisores e líderes de produção estão recebendo esse input internamente, diretamente da equipe de treinamento e desenvolvimento da Malve, né? Então, eles estão fazendo esse cascateamento interno, o que é muito legal, porque isso acaba permeando a organização como um todo, né? Então, é legal trazer para vocês também essa visibilidade de quem está sentindo na pele e quem está passando por isso, né? Então, só para contextualizar, Penélope, quer definir o conflito produtivo, o conflito saudável, e aí a gente vai passar já para o bate-papo direto com o Guilherme? Legal, sim. Então, essa definição de conflito, ela é conflito produtivo. É um conflito em volta de ideias, não pessoas, e traz para a equipe a possibilidade de ter a melhor solução, não qualquer solução. Então, se você já esteve numa reunião onde você ou os demais concordaram com qualquer solução só para sair, que chata essa reunião, vamos concordar para sair para logo, tem outra coisa para fazer, ou, puxa, não adianta falar minha opinião, porque fulana nunca escuta. Então, isso não traz a melhor solução, ela pode trazer uma solução, mas normalmente essa solução não é a melhor. Então, o debate em volta de todas as ideias é o que é o conflito produtivo. Uma característica da metodologia é que todo mundo vai dar a sua opinião, ou seja, todo mundo é escutado dentro desse conflito. Para quê? Para que nós podemos ter um buy-in, para comprar de ideia. Então, por exemplo, se eu dou a minha ideia, a minha solução, mas ela não é escolhida, mas eu fui escutada, aí a chance de eu ter um comprometimento maior com aquele projeto da pessoa que foi escolhido vai ser muito maior, porque eu fui escutado. E como ser humano, nós temos uma necessidade de ser ouvido.
Então, essa é a importância do conflito produtivo, é dar a chance para todo mundo conflitar, debater em volta de achar a melhor solução. E assim nós somos ouvidos. E isso vai trazer, em vez de ter um conflito não saudável, vai trazer uma harmonia, na verdade. Que coisa boa, já imaginou uma harmonia falando de conflito? Mas eu acho que é importante também que nós desafiamos as nossas definições cultural de conflito. Aquele conflito que é não saudável, aquela briga. Não estamos falando disso, mas sim a busca da melhor solução possível e de ouvir todos os membros das equipes. Edu. Legal, ótima definição. E aí eu vou passar diretamente para você, Guilherme. Primeiro eu quero te perguntar como é que você se sente em relação ao conflito. Você pessoalmente, como vê o conflito produtivo? Porque a gente sabe que pessoas se sentem de maneira diferente. Tem pessoas que gostam do conflito, tem pessoas que tendem a evitar. Mas eu queria que você trouxesse para o nosso público, a gente já passou de 100 pessoas na live aqui, fumando os 110 já, e eu queria que você trouxesse para nós qual é o teu sentimento em relação ao conflito produtivo, Guilherme. Legal. Bom, boa tarde a todos novamente. Eu nunca tive muito problema em conflitar, porque eu acho que internamente sempre com uma vontade muito grande de aprender e sendo curioso, né? Eu sempre entendi que é através do conflito, através da gente discordar, que a gente consegue pegar pontos de vista diferentes, etc. Então, os problemas que tivemos foram outros, e não a questão de querer conflitar, né? O problema é que a base não estava pronta para o nível de conflito, a base, vamos dizer, a cultura nossa, ela incentivava alguns comportamentos que não necessariamente eles conversavam muito com o conflito produtivo. Acho que por isso que tivemos que trabalhar, e em especial depois mudar muita coisa dentro de casa, para que isso fosse valorizado, para que o conflito fosse valorizado, né? Tirar a hierarquia da jogada e tirar uma porção de coisa que a gente deve conversar hoje aqui, para que a gente pudesse abrir esse espaço para o conflito, né? O conflito com um ambiente não adequado, né? As pessoas podem acabar levando aquilo para o pessoal, gera inúmeros problemas, né? Que tínhamos e temos ainda, mas eu acho que em níveis bem menores. Mas eu acho que eu sempre fui muito aberto, porque eu sempre fui muito curioso, sempre tive muita vontade de aprender continuamente. Eu acho que o conflito traz isso muito para a gente, né? E eu nunca, até pelo papel que eu tenho na companhia, de ser líder de uma porção de pessoas, e naturalmente não tenho uma agenda, porque minha agenda são justamente os objetivos da companhia. É muito tranquilo que se conflite para a busca de uma melhor solução, né? Mas a empresa ainda naquele momento não estava tão pronta. Então sempre fui fã de conflitar, nunca fui craque em fazer isso de uma forma bastante produtiva, porque a gente percebeu que tinha uma porção de coisa que precisava ser mudado para que a gente fizesse isso melhor. Pô, legal escutar isso, Guilherme. Legal escutar esse teu relato de que é um processo que vocês estão fazendo e ainda tem algumas dificuldades no meio do caminho, isso é super normal. E reconhecer essas dificuldades e trabalhar nelas é o próximo passo para que cada vez mais a base e o terreno esteja cada vez mais fértil para isso, né? Deixa eu perguntar para você, qual foi, talvez, pessoalmente para você, quando você tenta trazer essa mudança de mindset, ou ter esse novo comportamento para dentro da companhia? Você falou um pouco de tirar a hierarquia e essa mudança comportamental. Quais são, talvez, ainda alguns obstáculos que vocês ainda existem ainda dentro da organização ou dentro da cultura? O que você vê como ainda alguns obstáculos? Olha, eu acho que tem algumas coisas de ambiente, né? Eu acho que tirar a hierarquia é uma coisa que leva tempo, né? A gente precisa, obviamente, aumentar o nível de transparência, aumentar o nível, principalmente, de proximidade com as pessoas. Nessa aproximação, né? Ser vulnerável
faz todo sentido, né? Acho que mudei bastante nos últimos anos minha forma de fazer, de liderar, né? Então, de ser muito mais, levar as coisas de uma forma mais light com as pessoas, se colocar de uma forma bastante vulnerável. E eu acho que um pouco o obstáculo é o ambiente, né? Porque a gente passa de um ambiente lá atrás e tem gente que tem muito tempo de casa, de muito comando e controle, né? Como a grande maioria das empresas eram há X tempo atrás ou décadas atrás, e a gente precisa criar um ambiente propício para conflitar, né? Primeiro, saber ouvir opiniões contrárias, né? Ter a vulnerabilidade, eu acho que é sempre um obstáculo, né? Ter certeza que a base anterior de confiança ela já foi adquirida, porque senão o conflito, mesmo tentando fazer de forma produtiva, se não tem a confiança ali, ele não funciona direito. E nesse movimento, né, um obstáculo que a gente vê primeiro, às vezes, o receio das pessoas de se colocar, porque às vezes tem uma questão de punição, né? Quando uma pessoa traz uma ideia e etc., aquela ideia, seja porque não é boa, seja porque ela é difícil de implementar, etc., aquela cultura de punir o erro, né? Tem muito trabalho em cima disso para a gente trazer ideias de uma forma mais natural e que elas não sejam, que elas não tenham esse receio, né, de trazer. Então, é um pouco de mudança de mindset nossa, enquanto líderes, mas muito de as pessoas enxergarem que isso mudou. Isso vem com consistência, né? Vem com fazer isso por um bom tempo. Mas temos alguns desafios. Eu noto que a gente melhorou demais nisso. Tem uma porção de coisas que a gente fez para conseguir virar esse jogo, né? Um grande trabalho que a gente fez com vocês, que na época, quando a gente começou o trabalho, a turma lá de baixo, a primeira coisa que eles falaram foi: a diretoria vai fazer esse negócio aí também, desse treinamento. É verdade. Então é algo bastante importante que isso venha de cima também, que isso seja verdade, que não seja, e que seja uma coisa praticada, né? Porque não adianta simplesmente mandar todo mundo ler o livro e etc., porque na prática não funciona isso. Aí precisa enxergar o gatilho dos outros, a gente precisa enxergar o que está acontecendo naquele ambiente para que o conflito não seja tão produtivo, né? Não vou dizer que a gente é nota 10 nisso, mas pelo menos nos diferentes times a gente consegue enxergar qual que é o problema de não sermos nota 10 ainda e quais são as coisas que a gente precisa trabalhar. Quais foram algumas das suas ações que vocês tomaram para gerar a confiança baseada na vulnerabilidade? Então, você começou com isso. Quais foram essas ações? Primeiro foi a gente, enquanto diretoria, se conhecer melhor, né? Enxergar o gatilho do outro, o que é aquilo que, para mim, é um negócio tranquilo e natural, que pode ser uma coisa recorrente, que eu não vejo problema dentro de uma reunião, mas aquilo, se eu fizer com uma outra pessoa dentro desse mesmo time, para ela é uma coisa que, para essa pessoa, ela vai ativar alguma coisa ali que ou vai desligar ela da reunião de ter um conflito produtivo, né? Ou vai ligar um outro comportamento dessa outra pessoa que não é produtivo naquele conflito. Então, acho que autoconhecimento enquanto time ali foi fundamental e acho que foi o primeiro passo, né? Depois a gente conseguiu ver qual que era o gatilho de cada um e, em especial, que comportamento que aquilo gerava, né? Legal. Tem um exemplo para nós? A gente costumava chamar os comportamentos saudáveis e quais eram os comportamentos não saudáveis durante o conflito. Você tem total razão. E os gatilhos nossos são acionados, às vezes, até inadvertidamente, né? Por uma questão comportamental nossa, né? Mas vamos lá ao exemplo que a Pam pediu. Qual seria o comportamento seu não saudável? E qual é o gatilho?
Eu começo pelo gatilho, assim, de novo. Aí tem que ter autoconhecimento, porque eu sei que uma pessoa com MBTI XYZ vai ativar aquele meu gatilho com uma facilidade maior, então eu tenho que cuidar com quem eu tô falando. Mas, basicamente, gatilhos meus, primeiro, como eu sou sei lá, no MBTI, um ESTJ, lá um pouco mais cartesiano, mais números, etc. Quando a base daquilo que é apresentado não é fundamentada, eu tenho problemas com aquilo, né? Da pessoa trazer opiniões pessoais baseadas em achismo, assim, ou experiência, aquilo eu não consigo lidar bem, porque aí eu vou fazer uma pergunta ou duas, eu não tenho aquela resposta, então não sei se aquilo é algo que eu consigo, se aquilo é fato e dado mesmo, ou se aquilo é algo que alguém tá achando. Isso é um gatilho meu, né? Quando as pessoas não se posicionam, eu já chego lá. Quando as pessoas não se posicionam também, é o que às vezes eu tenho problema. Aquela pessoa que é meio não é uma palavra construtiva, mas meio sabonete, assim, sabe? Aquela pessoa que espera os outros falarem para daí dar opinião no final, que mais ou menos é o resumo do que as outras pessoas falaram ali na reunião. É algo que às vezes eu gosto de fazer um cold call, assim, para ver o que a pessoa realmente está pensando, para não ter aquele negócio de ginga corporativa, para a gente pegar a essência do que a pessoa pensa. Porque isso é o rico, né? Pegar a essência do que cada um pensa, para pegar as coisas de várias fontes diferentes, né? E falta de consistência também nos assuntos, né? Quando a pessoa, uma vez, uma pessoa A fala alguma coisa, a pessoa concorda, a B vai lá e discorda, e aí outra pessoa, não, mas realmente eu acho que eu também concordo com isso, fica aquele negócio meio sem ter consistência naquilo que pensa, que esses são meus, como é que são as atitudes... Os comportamentos não saudáveis, né? Os comportamentos não saudáveis que passam, que eu acabo por fazer, como eu sou um cara de raciocínio lógico, mais cartesiano, etc., eu ataco aquele argumento com lógica. Então, se a pessoa não vem com aquilo fundamentado, etc., eu tendo a atacar aquilo com lógica. Ou fazendo uma conta que derrube o argumento daquela pessoa, etc., isso é um comportamento que não é bom. E eu vejo que, tipo, isso é ruim com a pessoa. Quer dizer, tem pessoas que são mais criativas, que apresentam uma ideia ou tiveram uma inspiração e depois elas correm atrás de construir aquela ideia. Aí vão fazer pesquisa de mercado depois para provar aquela inspiração, aquela criação. Mas naquele momento, se ela traz aquilo para mim, eu já vou e derrubo aquilo com lógica, pelo fato de não ter os fatos, os dados, etc., aquela conversa ela vai para um lado que não deveria. Então, acho que é isso que eu tenho trabalhado, óbvio, para primeiro saber aquilo que me atinge, né? Mas entender o outro lado também, né? Porque na prática o que pode acontecer de ruim não é que aquele conflito não vai ser produtivo e a decisão vai ser ruim, não é só isso. É que na prática a gente acaba, às vezes, em posição de liderança, a gente tende a contratar gente mais parecida com a gente, né? O que, no fim, a gente acaba moldando um time para um lugar errado, né? Que aí as coisas não vão ter perspectivas diferentes, né? Então, um pouco isso assim, dos meus gatilhos e ter esse autoconhecimento, acho que faz total diferença. Muito legal escutar isso. Quero só agradecer, Gui, para se tornar vulnerável, compartilhar isso com todo mundo aqui. Não é fácil, então obrigada para se abrir e compartilhar uma coisa que vai ter uma proporção de pessoas aqui que também se vê nisso, né? Você falou do MBTI, a gente fala do DISC, então nesse estilo D, muito legal. E esse é o primeiro passo, né? O auto-reconhecimento. Eu vejo que isso é o meu comportamento não saudável, saudável, os gatilhos, e aí levar para frente trabalhando nisso. Obrigada, Gui. Muito bom. Eu queria apenas só traduzir, porque o Gui falou aqui do MBTI, que é um teste de perfil, a gente trabalha bastante com o DISC também. Se eu não me engano, Guilherme, o teu perfil no DISC era CD, né? Ou DC, alguma coisa assim, né? CD. CD, né? Legal. E a gente falou bastante, a gente está vivendo um momento onde todos os nervos estão à flor da pele, né? Pela situação do Covid-19, pelas tensões que todo mundo está vivendo dentro das equipes.
E aí você falou bastante desse comportamento produtivo, do conflito produtivo. Você acha que em momentos assim, como a gente está agora, a tendência ou a facilidade de passar de um conflito produtivo para o destrutivo é maior? É maior, né? A gente é maior, a gente está lidando com estresse né, todos os dias, mas o remédio é o mesmo, né? Assim, ele só é mais fácil de atingir o gatilho, de a gente ter comportamentos que não são bacanas, mas o remédio é o mesmo, né? Tipo, primeiro, como eu falei antes, tirar um tempo, né? Eu tenho N dicas para passar das dicas que a gente começou a fazer dentro da diretoria, seja para a gente se dar melhor entre a gente, mas seja para a gente dar melhores exemplos para o restante da equipe. Mas primeiro, gerar um ambiente propício, né? Então tentar estimular que a curiosidade e o fato da gente querer aprender é uma coisa boa daquele profissional e não ruim, né? A gente se aproximar, né? Das pessoas, então aumentar a frequência das comunicações. É muito fácil a gente tocar as companhias, os times, através de vídeo agora, que é novo para todos. É muito fácil a gente esquecer, né? De fazer aquele check-in com as pessoas dos nossos times diariamente, né? Porque aquela conversa no cafezinho não existe mais, aquele tapinha nas costas, aquele olhar, aquele etc., que a gente faz com pessoas do nosso convívio. A gente não está marcando um call para fazer isso, né? E nesses momentos de estresse, o que a gente fala dentro de casa, até fiz um papo com toda a liderança na última sexta-feira, com toda a equipe, e era um pouco esse o papo, né, de como é que a gente se aproxima cada vez mais das nossas pessoas, como é que a gente consegue prestar atenção nas nossas equipes, né? É muito fácil a gente, quando tem muita coisa para fazer, quer dizer, tem muita gente na empresa, e eu me incluo nisso, que nas últimas 3 semanas passa da meia-noite quase todo dia, né? É muito fácil, quando a gente tem muitas demandas de curto prazo, deixar aquilo que dá resultado a longo prazo um pouco para depois, é natural, né? Perfeito. E gente não dá resultado a curto prazo, né? Quando a gente olha, é uma construção, né? Aquele time vai melhorando no médio prazo, no longo prazo. A nossa relação com as pessoas vai melhorando no médio prazo, no longo prazo. Quer dizer, se eu deixei de dar um feedback, eu deixei de fechar uma caixinha, eu deixei de fazer alguma coisa com essa pessoa, o resultado é longo prazo. Então, a primeira coisa que a gente risca da agenda é quando a gente tem muita coisa para fazer, porque espera que aquele resultado seja vai dar no longo prazo e não vai fazer muita diferença se durante 3, 4, 6 semanas agora eu deixar de fazer aquilo, né? Então, acho que o remédio, como eu falei, é saber ouvir, é ser vulnerável, não ter agenda, né? Porque esse ambiente ele traz mais alinhamento, né? Com a pessoa que não está alinhada a isso, se a gente cria o ambiente certo, a pessoa que não está alinhada a isso, ou que tem algum tipo de agenda, ou que ela essa pessoa que vai se sobressair, né? O time vai enxergar que tem alguém desalinhado ali para a gente conseguir agir, né? Então, assim, quando a gente tem mais da metade da turma comprada nessa ideia, acho que é um grande passo, porque as pessoas que não estão alinhadas vão sobressair e a gente vai conseguir tratar isso, né? Muito legal. Quero aproveitar, teve uma pergunta da Carolina Abreu. Guilherme, se você puder liberar o microfone da Carol, quero já criar aquela dinâmica onde a gente possa responder algumas perguntas aqui em real time, para não perder o time da pergunta. Se você conseguir liberar o microfone da Carol, vou pedir para ela fazer a pergunta diretamente para o Guilherme. Carol, fica... Oi, bom dia. Oi, tudo bem? Boa tarde, Guilherme. Obrigada aí por compartilhar a tua experiência. Acho que é impossível não começar a pergunta dizendo que rola mesmo essa identificação. Eu queria que se você puder compartilhar alguma situação conosco real,
depois que você passou a reconhecer esse seu gatilho de derrubar ideias com lógica, enfim, e que você percebeu de fato o valor disso e qual foi essa situação? Pô, bastante gente da minha equipe escutando aí, né? É verdade. Deixa eu ver se eu consigo puxar alguma. Vou tentar pensar aqui. Assim, é bastante frequente quando isso acontece, né? Da gente fazer. A questão, acho que o fato disso acontecer, acho que tem que ter uma clareza das pessoas que isso vai continuar acontecendo, é do ser humano, que a gente precisa, com a metodologia, justamente nos conhecer, saber aquilo que a gente precisa trabalhar. E comigo isso acontece com uma frequência bastante grande, né? O que eu tento é parar, respirar, e a gente faz isso a partir de alguns truques e de alguns macetes que a gente criou entre a gente, né? Em especial, ter que a gente chama de guardião do comportamento. Perfeito. Legal, essa é muito boa. Então, isso aqui, porque meu gatilho, ele vai ativar sempre, né? Eu acho que a gente precisa ter consistência em trabalhar isso. Então, por exemplo, toda a nossa reunião tem alguém que é o guardião do comportamento, que a gente chama, né? Então, e não é só toda a reunião ao final da reunião. Se a reunião de diretoria naquele dia tem 5 tópicos, ao final de cada tópico tem 5 minutos onde a gente faz o fechamento daquele assunto, né? Se tem alguém fora da diretoria que participou sobre aquele assunto, aquelas pessoas saem da reunião, antes de a gente entrar no próximo tópico, a gente faz 5 minutos e o guardião do comportamento puxa aquela conversa para dizer, olha, essa pessoa saiu daqui melhor do que entrou, né? Os nossos combinados de como é que a gente tentaria projetar os assuntos nessas pessoas foi mantido nesse último papo que a gente teve ou não? Quem aqui atingiu o gatilho de alguém e por conta de quê? Né? E acho que não é simplesmente para a gente ser bonzinho e fofo com as pessoas, né? É o contrário, quer dizer, aquele conflito foi produtivo, né? A pessoa se sentiu saindo daquela reunião, ela sentiu que pelos argumentos e pela discussão que teve ali, ela sentiu que a gente desconfiou da pessoa ou ela se sentiu desafiada para sair daquele ambiente e dizer, olha, putz, que inputs bacanas, realmente eles colocaram algumas coisas aqui que eu não pensei, né? Então não é simplesmente para ser bonzinho. Então acho que, não sei se eu respondi tua pergunta, talvez com um exemplo que talvez não me venha à cabeça aqui, talvez porque sejam muitos de momentos em que a gente não tenha lidado com isso 100%. A parte boa é que hoje em dia a gente tem um métodozinho nosso, criado por nós mesmos, que garante que a gente saia daquela reunião e fale com a pessoa, diz, olha, talvez eu me expressei mal, né? Antes, quando falamos, etc., e buscar, seja fechar as caixinhas, que depois a gente pode conversar sobre o que isso. Né? Então, criamos esse métodozinho que nos ajuda, porque errar a gente vai sempre, né? A questão é errar um pouco menos. E o legal, Guilherme, é que você já trouxe até uma solução, uma ação, e isso, na verdade, ajuda muito os membros das equipes a se resgatarem, porque às vezes o nosso gatilho é acionado e a gente acaba não percebendo que a gente entrou naquele modo não saudável de ou contra-atacar com fato e lógica, ou ser irônico, ou simplesmente se desligar do conflito e não contribuir mais. Então, esse guardião no comportamento, e a gente aplica isso aqui também, ajuda muito para esse resgate, onde a gente, às vezes, precisa de uma ajuda do membro da equipe, né? Exatamente. A gente faz isso, como eu falei, com uma consistência, com uma frequência bastante alta. Eu acho que o que acontece ao longo do tempo é a gente se conhecer cada vez mais, né? A gente começa uma discussão e, quem sabe, uma pessoa do time ali, ela não está tão dentro e presente na reunião, o outro já puxou, perdemos fulano de tal na reunião
porque tal pessoa falou aquilo, e a gente já enxerga o gatilho das pessoas. Então, é muito mais fácil quando a gente trabalha isso há mais tempo, né? Então, e acho que uma outra coisa que a gente faz, a gente a cada 30, 40 dias, a gente senta por 2, 3 horas para retomar os combinados, né? Que a gente chama até o nosso café com Lencioni, a gente fala internamente, que a gente revisa aqueles nossos combinados todos, das reuniões, dos treinamentos mais longos que a gente teve junto com a Long Vision. A gente, nessas 2, 3 horas, a gente fala assim, pô, isso aqui está fazendo sentido ainda para a gente? Né? Ou a gente deveria colocar outras coisas aqui, né? E aí é um bate-papo aberto, né? Como o próprio Lencioni fala que a gente nunca chega lá enquanto time, né? Não tem um lugar só, olha, agora a gente está nota 10 aqui, a gente pode parar. É sempre uma construção, porque ou chega uma crise, ou mudou uma pessoa dentro daquele time, e aí muda a dinâmica completamente, e assim por diante, né? Estamos sempre trabalhando. Perfeito. Gui, só para ajudar alguns líderes, equipes que têm interesse em colocar um guardião de comportamento, como que você escolhe o guardião de comportamento? É a mesma pessoa sempre? Vocês escolhem antes da reunião? Como que isso funciona na dinâmica de vocês? Aqui assim, como numa dinâmica de time, assim, as reuniões de diretoria, tem sempre uma assistente, uma secretária que está participando dos assuntos, etc. Mas ela não necessariamente faz parte desse time. Cada um é um guardião do comportamento. O que a gente faz cada reunião é um. Então, antes começou a reunião, quem que é o guardião de hoje? É pessoa tal, então tá, ela sabe que é ela. Já vem até na pauta da reunião, dizendo, olha, a próxima reunião a pessoa tal vai ser o guardião. A gente tenta mudar sempre, até para pegar as perspectivas e as visões diferentes, mas o guardião ele simplesmente anota durante a reunião o que ele não notou de comportamentos que não foram construtivos, e no final ele é responsável por abrir. A gente faz 15 minutinhos no final da reunião de diretoria, uma leitura daquilo que ele chegou, e aí começa o debate, diz, olha, eu concordo, não concordo, eu vi isso também, etc. Não é ele o responsável é mais para fazer algumas anotações daquilo que salta aos olhos. Legal, obrigado, Gui. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta agora, que eu estou vendo aqui que tem bastante gente da Malve hoje com a gente, que o Jacó está aqui, a Gisele está aqui. O Jacó me deu um feedback esses dias num grupo de diretoria, num grupo de liderança, tinha umas 100 e poucas pessoas, ele me deu um feedback na frente das 100 e poucas pessoas lá. Obrigado pela presença aí, Jacó. E é justamente esse ponto que eu queria te perguntar, Guilherme, porque eu estou vendo muita gente que passou pelo trabalho comigo, com a Renata, com a Penélope, e você está querendo fazer fazendo essa mudança comportamental, cultural. Como é que você vê a equipe, então, dos teus gestores, teu time de liderança, os gestores, os próprios coordenadores, pessoal que participa das reuniões de diretoria com você para apresentar projeto, como é que eles estão em relação ao conflito produtivo? Como é que você vê isso? Você vê, então, essa equipe de liderança se posicionando mais, participando mais, entrando no embate desses conflitos produtivos com mais profundidade? Você viu alguma mudança ou não? Queria escutar a tua percepção aqui. Olha, acho que deles demais, assim, né? Não só de relatos vindo de vocês mesmo, que ajudaram a gente nesse projeto todo, mas a dinâmica entre eles, acho que evoluiu demais, assim, tem N relatos disso. Acho que a dinâmica conosco também ficou muito, quer dizer, a gente adicionando aí toda a vulnerabilidade no papel das lideranças e se aproximando mais, sendo cada vez mais transparente também com as pessoas, abre um pouco esse canal de comunicação, né? Então, uma vez que essa confiança... E acho que foi o bacana foi no diagnóstico que a gente fez, como a gente teve resultados diferentes. Primeiro, diferentes do que a gente pensava que era, né? E segundo, diferenças, o que é no escritório de São Paulo, o que é no escritório do Sul, o que é na fábrica do Sul, o que é na fábrica do Ceará. As necessidades são completamente diferentes, o diagnóstico é diferente, então o nível de trabalho tem que ser também diferente, o remédio um pouquinho diferente para os diversos locais.
Acho que em algum momento foi divulgado as notas do que a gente se achou, o que a gente se deu de nota em diferentes níveis, e foi divulgado isso para as pessoas, né? Até uma vez eu estava com uma pessoa, com uma gerente nossa que tem bastante tempo de casa, e eu contei um pouco para ela do resultado nosso entre diretoria dela, falou assim, Guilherme, isso aqui é furada, porque isso aí, essa nota de vocês aí tá longe de ser realidade, etc. Ela dando uma dura, assim, dizendo, olha, acho que vocês precisam trabalhar mais isso aqui, porque eu acho que esse nível de confiança que vocês acham que vocês têm, eu acho que não é esse, eu acho que não sei o quê. Então, a gente percebe que cria abertura para esse tipo de papo mais honesto, mais direto, mais transparente, né? E o que a gente vê isso muito é no resultado dos times, né? Que para a gente percebeu demais isso, né? Das pessoas se procurarem mais, a gente fazer mais trabalho com equipes diferentes. Eu acho que nesse momento de crise, eu acho que a gente está colocando à prova todo o trabalho, todo o treinamento que a gente teve, toda a construção de time. A gente vê que a gente conseguiu tomar decisões muito rápidas, né? Eu acho que por conta de termos um time que está comprado na metodologia, né? A gente erra, mas a gente ajusta rápido, a gente fecha a caixinha, a gente vai lá, tem seu alinhamento, todo mundo sabe que a confiança foi construída e que a gente está alinhado, mas que a gente vai ter desvios de rota aí enfim, por sermos humanos também. E eu acho que o time vem trabalhando muito melhor. Acho que para mim o maior exemplo que eu tive das pessoas que acreditaram nisso e gostaram, porque a gente colocou em um monte de lugar aquela piramidezinha, né? Que eu acho que vocês deram pra gente. E aí eu tenho uma aqui, ó, essa aqui, né? Para mostrar para o público o que o Guilherme está referendo. Se virar, daí tem isso. Tem os comportamentos. Eu tinha um desse na minha mesa, e uma vez eu estava falando com uma gerente nossa, e ela... batendo esses dias até falei contigo, né, do que eu bato papo com pessoas ao longo do ano, um papo sem pauta e sem filtro, e falando com essa pessoa, eu falei, pô, e aí, como é que tu tá? E como é que tá? Ela disse, deixa eu ser sincera contigo, né? Eu estava 6 meses atrás pensando em sair da companhia, e o que me fez ficar na empresa hoje é isso aqui. Ela apontou para a piramidezinha, que foi justamente o trabalho que a gente estava fazendo de confiança, de liderança, de aproximação, que ela enxergava justamente um ambiente não propício a gente tomar as melhores decisões, e aquilo motivou ela ficar na empresa. Para mim é talvez o melhor exemplo que eu possa dar. Que legal. Você sabe que eu me lembro o dia que a gente trocou um WhatsApp e você me reportou justamente essa situação. Foi muito legal escutar isso. De fato, as pessoas verem o valor nisso e estarem compradas do projeto. É um projeto que não é fácil, ele gera muito desconforto, ele tira a gente da zona de conforto, ele não é fácil fazer, mas, de novo, eu vou repetir aquela frase do Lencioni, ele fala, né, behaviors precede results, ou seja, os comportamentos antecedem os resultados, e é isso que precisa ser trabalhado. Legal. Você queria falar alguma coisa? Eu queria que, Guilherme, você define o que é essas caixinhas. Fechar a caixa, né? 2, 3 vezes da caixinha. Então, explicando para a gente o que significa essa caixa para vocês e como que vocês usam isso dentro da equipe de vocês. A caixinha, quando a gente abre uma caixinha, quando alguém fez algo com a gente ou falou alguma coisa que a gente não gostou, que ficou magoado, ou que teve algum rancor ali envolvido, ou que teve alguma coisa que machucou. E acho que o nosso treinamento começou por isso, né? Quem tem caixinha aberta aí anota num post-it, né? E encheu o quadro lá de post-it, e a primeira coisa que a gente fazia, vamos fechar essas caixinhas. Vamos já da frente, olha, pô, semana passada tu tomou essa atitude naquele momento e eu não gostei, e por causa disso, e a pessoa, enfim, pra gente se enxergar um pouco. E a gente fez um combinado agora que a gente tem 48 horas para fechar a caixinha. Né? Então, se alguma pessoa falou alguma coisa que eu não gostei, né,
e a obrigação é dos dois, né? Mas em especial da pessoa que não gostou, de procurar outra pessoa que falou aquela determinada coisa ou teve uma determinada postura. Então, tem 48 horas para conversar com aquela pessoa a respeito no one-on-one. Então, assim, passou uma... E eu já tive isso, uma vez não deu certo, etc. Eu fui ter uma conversa dessa com a pessoa do meu time, e ela falou assim, pô, mas isso aqui não faz uma semana? Eu falei, faz. Então, pois é, tu não tá mais na regra de 48 horas, não vale aqui o papo, né? Perdeu a oportunidade de me dar um feedback. Então, e foi assim, e é como acontece, mas a gente acha que independente da pessoa tá... Porque às vezes a gente espera aquela pessoa, putz, mas agora essa pessoa tá lá em São Paulo, tá na fábrica do Ceará, eu vou ver ela vou ver essa pessoa daqui uma semana ou duas, então eu vou esperar para fazer o one-on-one. Mas o efeito é diferente. Quando a gente chega 2 semanas depois, a gente fala, puta, a gente acaba não falando, porque também já passou 2 semanas, então também a gente não quer voltar a um assunto que vai gerar alguma coisa desconfortável. Então, assim, pra gente Cara, nas últimas 3 semanas, assim, eu fecho o caixa, sei lá, dia sim, dia não. E é muito... porque é muito saudável isso, né? Porque, putz, Guilherme, por que a obrigação é de quem se sentiu, vamos dizer, magoado ou frustrado, etc. É porque talvez o outro não tenha percebido aquilo. Ele não percebeu o jeito que a gente se sentiu. Então, e a maioria desses bate-papos, putz, às vezes é assim, puta, Guilherme, na hora eu percebi que eu fiz M aqui, na hora pode ficar tranquilo, não vai mais acontecer. E os outros putz, imagina, não fazia a menor ideia que tu tinha se sentido dessa forma, eu vou cuidar na minha comunicação daqui para frente, porque se tu pensou isso, talvez outros tenham pensado isso, e a minha intenção não foi essa. Então, talvez é a forma de comunicar minha que tem que mudar, né? Legal. Isso é combinado para a equipe inteira, então qualquer um pode falar isso para qualquer um. Isso a gente fez eu não sei o que eles fizeram, o que os gerentes fizeram, o que os coordenadores, os supervisores, mas eles são combinado entre o nosso time. Da liderança. Da liderança, vocês têm isso, é válido para todos. Isso. Assim, entre os diretores a gente tem esse combinado de 48 horas, né? Acho que cada um dentro do seu time, independente da área, talvez tenha combinado algo diferente, ou não tenha combinado, mas esse é o nosso. Eu posso relatar aqui que depois que a gente propôs esse exercício na academia de líderes, né, eu recebia vários WhatsApps ou até e-mails, Eduardo, que eu pedia para eles comentarem como é que foi. Eduardo, fechei mais uma caixa essa semana, a gente continua fechando a caixa, depois que eu voltava para as próximas sessões, aquilo foi algo que ficou marcado de fato. Ele evita que vire uma bola de neve, evita que aquela situação vire uma bola de neve, que às vezes era uma situação pequena, num dia que eu também não estava legal, somatizei, e você aquilo vai virando uma bola de neve que depois é muito pior. Então, o prazo de 48 horas, 24 horas, isso é muito legal as equipes fazerem também, porque cada equipe também sabe o tempo que precisa para isso, né? Sim. Uma coisa também, Guilherme, que você falou que eu acho legal eu trazer, é que essa pessoa que falou para você, mas já faz uma semana, 48 horas, essa pessoa está te holding you accountable, né? Cobrando aquilo que foi combinado e o benefício disso é a continuidade, né, desse trabalho, porque isso demonstra um comprometimento com a metodologia de estar cobrando o que foi combinado. E quando tem esse comportamento de accountability, eu acredito dentro das equipes que isso vai ficando cada vez mais forte, né? Que bom escutar isso. Legal. Eu vou trazer uma outra pergunta aqui do Fernando Figueiredo. Guilherme, o Fernando Figueiredo pergunta o seguinte no chat aqui. Sobre o pensamento de grupo, como é que vocês lidam para evitar isso? Então ele pede, Guilherme, pode compartilhar alguma experiência da sua equipe? Como é que vocês lidam para evitar esse pensamento de grupo? Em que sentido o pensamento de grupo? Vou até pedir para o Guilherme, se ele puder abrir o microfone do Fernando Figueiredo, Guilherme, talvez o Fernando possa elaborar um pouco melhor, porque é o que está escrito aqui, eu estou lendo no chat. Talvez todo mundo tenha a mesma visão, acho que é isso. Fernando, está com o microfone aberto ou não? Tô. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Perdão, tudo bem? Grande abraço, Guilherme.
O pensamento de grupo, quando eu coloco naquela sentido até do próprio mindset, quando coloca lá que tudo, qualquer tipo de opinião, às vezes ela é meio, não no sentido positivo, mas no sentido sempre de agregar, e as pessoas ficam um pouco mais problemáticas no sentido de se expressar. Então, como evitar que esse tipo de pensamento de grupo enfraqueça as decisões de um corpo gerencial, por exemplo? É esse o sentido que eu quero colocar. Tá bom. Eu acho que começar pelas coisas ruins ou talvez culturais que geram isso, né? Ou do receio. Primeiro, acho que tá algum quadro aberto. Fernando, pode fechar. Acho que é o Fernando. Isso, legal. Primeiro, eu acho que a base disso, acho que não é nem o que a gente trabalhou para ter menos isso, né? Foi mais a base de confiança até, né? A gente colocou... primeiro, a gente queria estimular as pessoas a realmente se colocarem e expressarem, né? Então, a gente estudou quais são as coisas que fazem com que fazem com que a pessoa não se exponha ou tenha medo disso. Então, a gente vai dizer, tem uma cultura de medo ou punição das pessoas quando aquela ideia não é bacana, etc. Também aqui tem uma questão das pessoas levarem um pouco as coisas mais para o pessoal. Então, quando tem um conflito ali, a gente leva o pessoal enfim, aí a pessoa às vezes não se expõe porque ela tem medo de ferir o sentimento da outra pessoa, né? Aí depois, então a gente identificou essas coisas. Às vezes tem em diversos grupos harmonia artificial entre esses grupos, né? Onde é tudo legal, é tudo fofo, bacana, todo mundo se gosta, mas ninguém fala. Então a gente tentou atacar aquelas coisas ruins que acontecem, né? Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente faz um trabalho de confiança para a pessoa se sentir mais assim, mais assado? Aí entra a questão da vulnerabilidade, aí entra a questão da aproximação nossa com os nossos liderados cada vez mais e assim por diante, né? E depois a gente busca justamente ver o outro lado, dizendo, o que vai estimular essa pessoa a se expor mais, né? E aí a gente viu que a gente tem que começar a valorizar aprendizado e curiosidade. Então, eu quero pessoas que tenham sede, fome de aprender. Eu quero pessoas curiosas, né? Uma vez eu me lembrou, aí a gente criou biblioteca interna, Malvitox, que toda semana a gente traz uma pessoa que venha a inspirar as pessoas. Então, às vezes faz em São Paulo, faz em Jaraguá, faz nas diferentes unidades, e aí com participação livre de todo mundo, enfim, do presidente, ao analista, qualquer pessoa pode se inscrever, etc. E as pessoas, ao final, elas ficam super próximos daquela pessoa que às vezes é uma personalidade, é bacana, já veio presidente de Oracle, presidente de um monte de empresa, e aquilo vai destravando a pessoa para ela conseguir se expor ali, né? Então, a gente fez muita coisa para estimular a curiosidade. Então, a gente está desenhando o perfil de pessoa que a gente quer na empresa. Então, as novas contratações, elas vão ter essa questão, eu quero que a pessoa seja curiosa, que ela tenha aprendizado contínuo na pauta dela, na essência dela, né? Então, uma coisa é trabalhar as coisas que não vão bem, tipo cultura de medo, de punição, levar as coisas pessoal, ou os times que têm harmonia artificial e trabalhar aquilo, e outras coisas é estimular o comportamento positivo, né? Eu lembro que essa questão de curiosidade, uma vez a gente teve num desses Malvitox, o presidente da GoCase. GoCase é aquela que faz do Ceará, uma startup super bacana, que faz as capinhas de celular, né? E eles, para estimular a curiosidade das pessoas, a cada processo seletivo deles, acho que tem, sei lá, 3, 4, 5 mil vagas para cada vaga que eles abrem, né? E a primeira coisa do funil ele manda um e-mail para todos, eles mandam um e-mail para todos os aplicantes ali para aquela vaga, com um arquivo dentro, meio que zipado, né? Só que esse zip, se der 2 cliques, ele não abre automaticamente, né? Então, mas se tu for no Google e pesquisar como abre aquela terminação, em 1 minuto tu consegue abrir, né? Então, as pessoas que dão reply no e-mail dizendo, olha, não consegui abrir teu arquivo, pode remandar, estão automaticamente descartadas do processo,
e a pessoa que abriu acha lá um outro e-mail para ela mandar e ela continua no processo. Para dizer, olha, eu quero gente curiosa, que eu quero gente que queira aprender e que não tenha medo de se expor e etc, etc. Então, estimula isso. Eu achei super curioso e bacana. Muito bom. Eu quero pegar um gancho na palavra que você usou, Guilherme, que é harmonia artificial, que vão ser os últimos 3 minutinhos que eu quero falar com você antes de abrir para mais algumas perguntas. Vou pedir para o Guilherme, que está nos ajudando na TI, colocar na tela aquele modelo de conflito contínuo do Lencioni, porque eu não sei se todo mundo conhece, mas esse é um dos modelos que o Lencioni traz, que é o seguinte. Então, está todo mundo conseguindo ver a nossa tela, né? Você tem do lado esquerdo aqui, então você tem esse contínuo, do lado esquerdo, que o Lencioni chama de harmonia artificial. No extremo oposto, a gente tem os ataques pessoais, né? E o Lencioni diz que a metodologia, por si só, diz que o ponto ideal dos conflitos é justamente no meio, né? Vocês estão vendo essa linha tracejada. Do lado esquerdo, a gente tem todo exatamente, ali agora você consegue ver um achurado ali, né? O ponto ideal do conflito. O lado esquerdo são conflitos construtivos, porém, quanto mais perto de uma harmonia artificial, menos construtivos eles são, porque eles são uma harmonia artificial. Aquilo que o Guilherme falou, tá tudo legal, tá tudo bem, mas na verdade não tá. E já do outro lado, lá a gente tem ataques pessoais e conflitos destrutivos que a gente sabe por si só não são bons para ninguém. Mas a minha pergunta para você, Guilherme, é a seguinte: a harmonia artificial versus ataques pessoais, né? Ambos são igualmente prejudiciais? Você acha que um é pior que o outro? Qual que é a tua visão sobre esses extremos? Olha, para mim, o nosso problema era bem mais para a esquerda ali, né, de harmonia artificial, porque para mim, enquanto líder, obviamente quero tentar moldar a empresa com os valores e com aquilo que a gente aceita, né? A gente sempre falou muito dos nossos non-negotiables, né? Aquilo que a gente não abre mão, aquilo que para a gente a gente não negocia. Para mim, ataque pessoal é não negociável, né? Então, assim, como eu já estou tempo, eu assumi em 2007, é algo que, assim, eu não vou dizer que eu nunca ouvi ocorrer, mas, assim, é extremamente raro, né? E a tendência é essas coisas irem lá para o outro lado de harmonia artificial, né? E isso a gente tinha, né? Teve que trabalhar bastante, enxergar as coisas, enfim, fazer autorreflexão e fazer trabalho em grupo para a gente enxergar o que levava a gente àquilo, né? Porque a própria turma de baixo, quando começou a fazer o treinamento, colocou isso, que enxergava que a gente tinha, enquanto equipe, enquanto time, um pouco de harmonia artificial. E a gente começou a trabalhar em cima de, pô, o que a gente faz para mudar isso? Porque a gente sabe que isso faz com que a gente pise em ovos, ou que a gente não escute bem todos os pontos de vista para tomar uma melhor decisão e assim por diante. Então, a gente começou a trabalhar bastante em cima desses pontos que levavam que a gente não tivesse uma discussão adequada sobre os temas. E aí, ou procrastina, né, não toma aquela decisão, ou a gente toma a decisão mais fácil e mais simples, né? E aí, para a gente, tiveram alguns truques muito simples também, assim, de tipo garantir, pô, se eu quero discutir mais, eu quero ter menos harmonia, né? Ou a artificial, pelo menos, e eu quero discutir mais, ter discussões mais profundas, o que tem na dinâmica aqui do nosso time que está privando a gente de ter esse resultado, né? E para a gente eram coisas mais, alguns truques simples, assim. Primeiro de celular, laptop, etc., que tirava a atenção das pessoas, né? Então, se eu preciso ter escuta ativa, né? Então, para conseguir ter uma discussão boa, porque era muito fácil, às vezes, quando a coisa ia ficando mais densa, um ou outro, né, fugia para o celular, para o laptop, ou responder e-mail, e aquele negócio tipo jogava para a semana seguinte, etc. Então, acho que isso foi uma questão que ajudou a gente bastante, assim, botar a caixinha, ó, aqui vai o celular antes de entrar na reunião e garante que primeiro as reuniões ficam mais rápidas, as decisões são melhores. Então, buscar alguns truques para que isso não aconteça, né? Mas fala, Edu.
Eu preciso fazer um testemunho aqui, porque eu participei desse processo e aí eu quero dizer um testemunho e um elogio. Guilherme, você, entre vários outros líderes que eu participei, foi impressionante ver como você levou a sério todas aquelas ações que vocês, como time de liderança, se propuseram a fazer dentro da equipe. Então, eu participei de algumas outras ações de vocês e, de fato, celular na caixa, guardião do comportamento, essa questão vocês estão praticando, estão colocando no dia a dia e faz uma diferença gigantesca. Eu costumo dizer, equipes que passam por esse trabalho e geralmente não sentem uma mudança grande a médio, curto e até longo prazo, é porque, de fato, o líder não está comprado daquele processo, o líder não está fazendo a pressão top-down ou até recebendo a pressão bottom-up, de baixo para cima, para que aqueles combinados aconteçam. E eu vi dentro da tua equipe, você com a tua equipe de liderança, não só você colocando em prática, como a equipe toda fazendo isso, e o resultado é notório, né? A gente tem Legal. Obrigado aí pelo feedback. Eu acho que, enfim, teve muita coisa que a gente fez, né? E acho que é um esforço de time, assim, porque tem dia que acho que uma das coisas que tu vai lembrar que a gente fez um combinado para que aquilo dê mais certo também. Uma das coisas que fazia com que a gente discutisse ou não discutisse tão profundamente os assuntos era que às vezes o assunto não estava pronto para ser levado, né? Então garantir que aquele assunto seja relevante o suficiente para estar naquela reunião ou se ele pode ser discutido em outro fórum, senão a gente perde o tempo das pessoas e se a gente perde a atenção de algumas porque achar que aquilo não está pronto ainda, ele começa a degringolar, né? E eu acho que é um pouco do trabalho contínuo também, porque quanto maior, quando eu falei antes de fechar a caixinha, etc., a mesma caixinha, conforme o nível de confiança vai aumentando, aquela caixinha ela não se abre mais. Porque quanto maior a confiança, para mim, menor a necessidade da forma da comunicação, né? Porque fica tão claro que a agenda daquele cara é positiva que o tom que ele está falando, quando a confiança é baixa, aquilo agride, né? Conforme a gente vai melhorando enquanto time e tendo mais confiança, a coisa fica muito, muito mais simples, né? Dá trabalho, né? Mas poupa muito trabalho depois. Né? Com certeza. Eu queria só finalizar, eu queria pedir para o Guilherme voltar à tela do conflito contínuo, se for fácil, Gui, porque eu queria fechar para todo mundo que está aqui, porque eu sei que tem vários líderes, membros de times, e vocês devem estar pensando, puxa, mas o que acontece quando o nosso conflito ele está muito próximo do ponto ideal, mas ele de fato passa para o lado destrutivo? O que acontece quando ele faz aquele caminho, né? E a gente sabe das nossas relações, não só profissionais, mas como nas nossas relações pessoais, dentro de casa, com o marido, com mulher, com o filho, volta e meia passa para o outro lado. Mas se a base da pirâmide de vocês estiver bem construída, se vocês tiverem a vulnerabilidade, tiverem a capacidade de conseguir pedir desculpas, de enxergarem que erraram, conseguem voltar muito mais rapidamente. E aí o benefício da vulnerabilidade, porque vai acontecer, pessoal. O Guilherme trouxe vários testemunhos aqui, eu posso trazer testemunhos de nós da Long Vision, acontece. Mas se a base está fundamentada, é muito mais fácil de voltar. Não é assim, Gui? Exatamente. E é um trabalho duro, árduo, né? E a gente tem aprendido continuamente, né? Acho que outras coisas que a gente percebe é quando essa coisa vai ficando natural para a gente tende a ser muito mais objetivo, muito mais direto, né? Poupa muito o nosso tempo, né? E a gente sempre vai aprendendo coisas novas, né? Conforme a gente tem que se adaptar a situações diferentes, dependendo do ambiente que eu estou, da reunião que eu estou, etc. Porque às vezes a gente está num ambiente que tem mais gente e a gente está agindo conforme se a gente estivesse entre nós, entre time que tem combinados mais fortes, né? E aí uma coisa que é completamente normal entre esse time que tem esses combinados, né? Quando a gente vai para um grupo maior e faz a mesma pergunta na mesma entonação,
aquilo é uma agressão total. Então, é sempre um aprendizado de como é que a gente consegue se adaptar. E aí é uma responsabilidade nossa, enquanto líder, né? Não das pessoas, entender que aquilo veio de um lugar bom, o que tem confiança, etc. Porque, assim, querendo ou não, quanto mais a gente vai para baixo, né? A gente acha que está se colocando no mesmo nível da pessoa e está tendo uma conversa de igual para igual, mas muitas vezes a pessoa está enxergando para cima, enxergando um pouco que, olha, esse aqui é meu superior, ou ele está 2 níveis acima, etc. E aí aquela conversa franca, direta ali embaixo, que a gente espera que seja sempre, obviamente, o objetivo é bom, é sempre de ser construtivo, mas às vezes não é percebido da mesma forma. Então, o aprendizado é constante, né? E a questão é que depende da gente, é um trabalho diário, né? Mas a gente vem aprendendo bastante, aí é dureza, dá trabalho, mas os frutos aí valem bastante a pena. Guilherme, muito obrigado. A gente está chegando agora no final do nosso conversa, são 2 horas em ponto. E eu lembrei aqui, só para fechar, o que o Zé Renato e a equipe deles falaram na nossa última live, que eles demitiram o departamento do mimimi. E essa metodologia ajuda muito, de fato, a eliminar isso com a coesão. Mas você trouxe uma visão muito interessante de que pessoas que não fazem parte dessa equipe, a gente precisa se ajustar porque aqueles combinados não foram feitos. Penélope, palavras finais antes de a gente finalizar, e aí eu passar a palavra para o Guilherme para ele se despedir do povo. A gente está com 150 pessoas aqui, pessoal, ninguém sai da sala, isso é muito legal. Acho que legal. Quero te agradecer, Guilherme, para estar presente conosco, com toda a equipe da Malve também. Eu estou muito feliz de todos nós estamos unidos. Estou olhando algumas pessoas dando um oi aqui. E é isso, eu estou feliz da vida de compartilhar essas experiências. Obrigada, Guilherme. Obrigada, equipe Não Vejo. Edu, passo para você. Legal, eu também quero agradecer. Guilherme deu aula aqui, cara, de vulnerabilidade, de exemplos práticos. Foi muito bom te escutar. Obrigado pelo teu tempo. Espero poder contar com você aí em algumas outras oportunidades. Não, conta sempre comigo. Acho que tô feliz de ter feito o trabalho, porque acho que nessa crise em especial tem nos ajudado bastante, né? São momentos onde a gente precisa tomar muitas vezes decisões duras, né? E para isso tem que ter muito alinhamento, né? E muita verdade sobre um ponto de vista de time, né, da gente se acreditar e rely, né, no próximo, né, e acho que tem ajudado bastante a gente. Acho que a gente ganhou muita agilidade, né, no processo como um todo. A gente tomou algumas decisões que foram super bacanas aí nessas últimas 3 semanas. A gente está fazendo coisa que a gente faria antes em 2, 3 meses, em 2 semanas, e isso certamente teve muita ajuda aí do trabalho de time que a gente fez. Espero que essa minha verdade, essa minha realidade que eu estou passando para vocês hoje, seja também o sentimento de todo mundo na empresa. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Que isso é bastante verdade para a gente hoje em cima, e a gente tem que fazer isso não só ser longevo e perpetuar, mas atingir todo mundo desse grupo de pessoas que fazem parte, que tem os mesmos sonhos, os mesmos objetivos na empresa, porque eu acho que quando a gente fala gente boa, traz gente boa, né? Gente com valores traz gente com valores, né? E gente que tem time na sua agenda, que tem gestão na sua agenda, vai trazer gente, e o meio acaba influenciando também. Então, acho que até foi mais rápido do que eu imaginava, um pouco dessa virada, assim, enquanto time, mas acho que é bastante perceptível, né? Acho que a gente perde um pouco disso, né? Nesse momento de estarmos todos distantes. O que a gente precisa fazer é tentar remediar um pouco dessa distância. A gente tem feito algumas coisas legais, assim, ginástica laboral, a turma tem feito por videoconference também, então todo entra lá, sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas para fazer a ginástica laboral e um vê o outro. Legal. A gente já fez happy hour por hangout, né? Então
acho que, sei lá, entraram 50, 60 pessoas ali no happy hour, cada um tomando a sua cerveja e falando besteira. Eu acho que tem alguns truques que dá para, mesmo nesse momento, a gente estando distante, a gente tentar tirar um pouco esse peso do ar. Então, é isso para encerrar. Agradeço bastante o convite, agradeço todo o trabalho, né? Que fiquem todos aí com saúde e contem comigo. Muito bom, valeu. Pessoal, boa tarde a todos vocês. Muito obrigado. Penélope, equipe Long Vision. Valeu, vocês são demais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Pessoal. Se cuidem.